Sujeitos do delito. O sujeito ativo desse delito aqui é qualquer pessoa, comumente um funcionário, servidor ou empregado que detenha poderes para realizar a conduta típica. Não é qualquer pessoa que pode impedir o ingresso do outro. Não é qualquer pessoa que pode impedir o ingresso da pessoa que foi aprovada no serviço público. A necessidade que ele tenha poderes de decisão. Então nós temos, no caso da prefeitura, será o prefeito. No caso do estado, será o governador. A nível federal, será o presidente da república. Ou quem tenha poderes de decisão dentro da instituição. Exemplo, uma autarquia, diretor da autarquia. Uma empresa pública, diretor de uma empresa pública. Uma sociedade de economia mista, o diretor de uma sociedade de economia mista. O sujeito passivo, prestem muita atenção, que isso vai se repetir em todos os nossos artigos da lei de racismo. O sujeito passivo, em caráter primário, nós temos o Estado. O Estado sempre é o sujeito passivo em caráter primário quando se tratar da lei de racismo. E os sujeitos passivo secundário é a pessoa que sofreu preconceito e foi impedida de ter acesso ao cargo da administração pública. O objeto jurídico, né? Na dicção normativa parece-nos muito clara a intenção do legislador de atacar atos discriminatórios. Pretende-se com esse dispositivo assegurar o acesso de toda e qualquer pessoa aos cargos públicos, impedindo que sejam discriminadas em razão de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. O objeto material nos crimes resultantes de preconceito e de racismo confunde-se ou constitui nulidade. De modo indireto, a pessoa que sofre a ação praticada pelo sujeito ativo é o objeto material. Tá? A pessoa que sofre, que é impedida de acessar o cargo público que ela passou em virtude de provas e títulos, ela é o objeto material. Porque o objeto material, como nós já falamos aqui, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a ação delituosa. Tá? Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a ação delituosa. O elemento subjetivo, somente o dolo, vontade livre e consciente de impedir o acesso daquela pessoa ao cargo público em virtude de raça, etnia, religião, procedência nacional ou cor. Quanto à tentativa, convém esclarecer aos senhores que nós só podemos configurar a tentativa nesse crime de racismo se os atos forem plurissubsistentes. Então, sobre a tentativa, vamos fazer a seguinte explicação. Tentativa. Nós vamos ter atos unissubsistentes e nós vamos ter atos plurissubsistentes. Professor, o que é o unissubsistente e o que é o plurissubsistente? O unissubsistente é aquele crime que é exaurido num único ato e cujo intercrimes não pode ser fracionado. É um crime que é exaurido num único ato. Não é?
Se uma pessoa, né, o argentino, chamou o grafite de macaquito, aquele único ato, ele já praticou a injúria qualificada, né, pelo preconceito racial. Agora, existem crimes que são plurissubsistentes, eles sim em um ou mais atos, são praticados com um ou mais atos. Né? Por exemplo, o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Primeiro a pessoa tem que pular o muro da casa, invadir o domicílio, depois com o pé de cabra ele arromba o cadeado e por terceiro ele subtrai a bomba de água da casa. Trata-se de um crime plurissubsistente. Nesse caso aqui, se a conduta não for fracionada, o crime for praticado de forma unissubsistente, não haverá tentativa. Ele impediu a pessoa de entrar no serviço público e acabou. Se, por um acaso, essa conduta for plurissubsistente e puder ser fracionada, aí nós vamos ter a possibilidade da tentativa. Dê um exemplo aí desse plurissubsistente. É difícil nesse caso aqui, mas imaginemos que um cidadão foi aprovado no concurso público. Primeiro, o prefeito entra com uma medida judicial primeiro o prefeito, ele foi aprovado em primeiro lugar, o prefeito coloca ele no rabinho da fila. Aí ele entra com mandado de segurança, o prefeito entra com uma medida judicial para que ele não seja nomeado. Chega a vez dele, ele tenta ser, já está na hora dele ser nomeado, o prefeito baixa uma portaria nomeando outra pessoa. Depois ele consegue eliminar, vai na prefeitura para finalmente ingressar no serviço público, ele é impedido na porta pelo prefeito. Então, vários atos o prefeito cometeu, né, para impedir que ele acessasse o cargo público. Quando esse itercrimes puder ser fracionado, nós podemos ter a tentativa. Mas nesse caso ele tem que conseguir entrar, não? Sim, ele tem que conseguir entrar. Mas aí se ele conseguir, pelo menos ele conseguiu assumir o cargo público, mas nesse caso que eu falei agora, vai estar configurada a tentativa de impedi-lo de assumir o cargo. Ok? O artigo 4º. Negar ou obstar o emprego em empresa privada, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Sujeito do delito. Sujeito ativo, qualquer pessoa investida com poderes e credenciada, né? Comumente o empregador ou preposto apta à realização da conduta atípica. Não é um simples serviçal que vai impedir a pessoa de entrar numa empresa privada por conta da sua cor, raça, etnia. Então, se ele for impedido de obter emprego numa empresa privada em razão da cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, nós vamos ter crime previsto no artigo 4º, caput da lei de racismo. Agora um detalhe interessante. Meu amigo Sandro, o que é que você acha? Dona Flávia, nunca mais ela andou em alta velocidade, ela está mais comedida. O que é que vocês acham? Se uma empresa privada faz uma campanha publicitária, a empresa de modelos, em que ela vai fazer uma campanha publicitária para a Toshiba e ela coloca um anúncio pedindo só pessoas da raça amarela. Vocês acham que se um negro for lá pedir um emprego e ele for não conseguir um emprego nessa empresa privada que a propaganda pleiteia pessoas da raça amarela,
essa empresa, o diretor dessa empresa, o responsável, aquela pessoa que tem poderes de decisão, vai estar praticando o crime de racismo? Em princípio, não. Claro que não. Qual tipo de serviço que vai ser exercitado? Não é uma veiculação. Ele vai fazer uma propaganda. Com certeza ele pode Nós falar. vamos fazer propaganda que é patrocínio. Veja bem, quem falou, o Santo falou que é, Eu falei que é. quem disse que não é? Eu. Meus amigos, não é crime. Por quê? Porque só vai ser crime se houver o dolo, a vontade livre e consciente de discriminar e obstar emprego em empresa privada a pessoa de cor. Quando se trata de uma propaganda em que há uma espécie de reserva de mercado, E a tal chip já poder. né? Em que você vai atender uma demanda de mercado, não há que se falar em crime previsto no artigo É 4. só pensar o inverso. Você vai fazer uma propaganda turística da África. Isso. Você não vai colocar um loirinho dos olhos azuis. Exatamente. Você vai pedir um modelo dele. Aí se um branco for lá, pedir um emprego, o cara negar o emprego para ele, é racismo? Não, porque aí não é uma questão de preconceito racial, é uma questão de você contratar pessoas que se ajustem àquela determinada postura da propaganda. Bom, sujeito passivo nós já dissemos, primeiro o Estado e secundariamente a pessoa candidata ao emprego. O objeto jurídico, nós já falamos também, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da personalidade e respeito ao princípio da igualdade de todos perante a lei, certo? Procura-se assegurar um emprego de modo igualitário. O enunciado da lei é claro, qualquer emprego, não seja a mínima dúvida. Vai a nossa secretária. Objeto material será a pessoa ou coisa sobre a qual recairá a ação preconceituosa, discriminatória, em virtude de raça e cor. No caso, a pessoa que sofreu a discriminação. Atenção para os núcleos do tipo. O verbo negar significa afirmar não. Dizer não a uma pessoa é negar. Não reconhecer como verdadeiro. Não admitir a existência de. Comporta ainda outras acepções, a saber, recusar, contradizer, proibir, vedar. Agora, se uma empresa lá de Brusque, Santa Catarina, fizer um anúncio dizendo assim, é proibida a contratação de pessoas de cor, Aí sim. aí não há dúvida nenhuma que estará praticando conduta prevista no artigo 4. Ok? O elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de praticar a discriminação, e aqui eu coloquei um anúncio para pessoas brancas, que foi o caso que aconteceu, pode acontecer quando uma empresa só contrata pessoas brancas e proíbe a contratação de pessoas negras. Tentativa, Professor, na ação de negar, é inadmissível a forma tentada, porque negar é omissão e não existe tentativa em crimes omissivos. Só existe a tentativa em crimes comissivos, plurissubsistentes, em que o intercrimes pode ser dividido. Ok? Diga. é aquele caso de pessoa de boa aparência. Nesse caso, há discriminação. Quando nós falarmos do restaurante, eu vou falar da pessoa de boa. Estou devendo, mas calma, vamos chegar lá. Que eu não quero antecipar o que eu vou falar adiante. Vamos lá, nossa secretária. De vez em quando a secretária, ela dá um cochilo, aí ela dá um cochilo, ela Você tá falando de Essa hora. fica assim. A idade é cochilo. É, A idade é aí. a idade não é tão nova. Não. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender,